Boa noite, boa noite. Hoje, 14 de setembro de 2022, eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje, nossa primeira aula de implementação de equipamentos e dispositivos. Estou com a turma de contagem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e a gravação vai estar sendo disponibilizada para vocês. A apresentação dessa aula, o PowerPoint, eu vou disponibilizar assim que a aula terminar, eu já ponho ele para vocês lá no portal. Tranquilo, tranquilo? A qualquer momento aí, vocês podem ativar o microfone ou escrever no chat para dúvidas, sugestões, tá? Inclusões, qualquer coisa que vocês acharem. Não precisa esperar o final da aula para fazer pergunta, não. Pode perguntar a qualquer momento. Tranquilo? Vamos que vamos. A gente está começando, né? E já tem para vocês aí duas atividades abertas já, atividade um e atividade 2. A atividade um são exercícios sobre atmosfera explosiva, a área classificada, que a gente vai, que é o tema da aula de hoje. E a atividade 2 é o simulador lá, um simulador de implementação lá. Vocês podem cutucar lá para fazer. Tem todas as orientações, tem vídeos. Segue a rotina da chamada lá, que ela é bem intuitiva lá. Então tem bastante vídeo para vocês verem. Tem os helps lá, os arquivos PDF, tudo direitinho para vocês fazerem a atividade 2. Tá? É um pouquinho chatinho de fazer, não sei se vocês já fizeram atividade no simulador, né? Que é a conexão, conectar o cabo. Tá? Mas tem que fazer. E tem algumas orientações lá que começou, tem que terminar. Não pode parar o serviço para começar no dia, não. Fechou o arquivo e começa tudo do zero novamente. No mais, tudo tranquilo. Nós temos aqui, né, hoje, excepcionalmente, é, nossa aula na quarta-feira, a aula de vocês, a turma de vocês, a partir de semana que vem, volta para quinta-feira. Teve que haver essa mudança aí do horário do dia de amanhã para hoje, porque eu ainda estou com uma turma. Amanhã eu finalizo a última aula de uma turma, da turma de eletrotécnica, segurança e eletricidade, para depois voltar aqui para a área de automação, que é minha praia. Tranquilo? A gente vai ter as aulas semanalmente. Essa unidade ela tem lá 5 atividades avaliativas, 3 valendo 10 pontos e 2 valendo 5 pontos. As datas estão no mural, o mural tá na plataforma lá. Deixa eu abrir aqui para vocês a plataforma. Tá? Então, aqui a gente tem todas as atividades, já está disponibilizado para vocês uns vídeos, algumas videoaulas lá que ficam carregados com a unidade, né? Plano de instalação, recebimento, simulador de implemento de equipamentos e dispositivos, então vocês vão ter que consultar esse simulador aqui, tá? O vídeo envolvendo calibração de instrumentos, prática demonstrando o procedimento de calibração de transmissores e a montagem de equipamento e dispositivo. Então, esses vídeos já estão disponíveis para vocês, tá? E o moralzinho de vocês aqui, o cronograma das atividades aqui fica no social, cronograma, aí, só puxar ele aqui, ele aparece. Ok? Então, para vocês verem as atividades e conteúdos estão aqui. Para facilitar para vocês, quando for tarefa, vocês marcam a tarefa aqui, aparece tudo as verdes. Quando for biblioteca, que é arquivos, você marca o azul, desmarca a tarefa e marca o azul, passa tudo para frente aqui, fica mais fácil para vocês verificarem. Então vamos lá. A referência bibliográfica, o livro de implementação de equipamentos e dispositivos, que está lá junto na biblioteca lá, livro didático. E se alguém quiser fazer uma literatura complementar, o livro Instrumentação Industrial do Egídio. É bem complexo. Hoje, a aula de hoje a gente vai falar sobre atmosfera explosiva, né?
e vou dar uma noção sobre a unidade curricular. Tranquilo? Qualquer dúvida, comentário, vocês podem ativar o microfone aí, escrever no chat que eu estou acompanhando, tá bom? Conteúdo da unidade curricular, né? A gente vai falar sobre atmosfera explosiva, depois a gente vai falar sobre projetos de automação industrial, a documentação, toda a parte documental que tem. Depois a gente vai falar dos equipamentos utilizados na automação industrial, além dos que vocês viram na unidade 6, que é instrumentação e controle, tem mais alguns equipamentos. Depois a gente vai falar sobre os instrumentos de calibração por grandeza, tá? Recebimento de equipamentos, montagem, inspeção e manutenção de equipamentos. Então, toda essa característica aí, que é o tema da unidade curricular. Histórico sobre implementação de equipamentos e dispositivos, né? Importância da instrumentação industrial na automação, né? A gente tem com a instrumentação, a gente tem uniformidade, fabrica os produtos, saem com muita semelhança, né? Um grau de semelhança muito grande. Em todos os processos temos de controlar variáveis, pressão, vazão, nível, temperatura, tá? Que são as variáveis básicas, as variáveis analíticas de pH, umidade, entre outras, né? O intuito é manter essas variáveis dentro de valor desejável de forma automática. Por isso que a gente fala que a automação, né, não é um controle manual, é um controle automático. Existe controle de processo em nossas casas, né? É uma pergunta que a gente faz sempre, né? Algum equipamento que a gente tem em casa, ele tem um nível de automação? Interessante fazer essas perguntas, né? Aqui a gente cita como exemplo, né, o diagrama da central de documentação, né? A central eletrônica de um automóvel, né? Carburadores versus injeção eletrônica, problema quando ajustar a pressão de queima de combustível de carros, carburadores ao nível do mar. Popularmente diz que a mistura ficou muito rica, aí tem os intertravamentos. Esse aqui é um desenho de uma central, né, do export, tá? Aqui as conexões dela. Então, isso aqui é uma documentação, é um documento da manutenção do veículo, tá? Então, isso faz parte da implementação. Conceitos de instrumentação em processos industriais, né? A Revolução Industrial gerou a questão da uniformidade, né? Produzir sempre de forma igual, né? A instrumentação industrial gera qualidade, o controle de processo visa diminuir o erro ou o offset. A sala de controle, a ideia dela é ficar centralizada, né? Você centralizar os controles, você ter toda a informação num único lugar, e essa informação pode estar em vários lugares, mas tem uma concentração das informações, tá? Câmaras na central de produção, que a gente chama o supervisório, né? Em vez de você ter que ir lá num determinado ponto para saber se o motor está ligado ou não, você tem um retorno dele direto na tela, através no sistema supervisório, que vocês vão ver mais à frente na C9, ok? Então tudo isso faz parte do controle de processos. Aqui a gente tem como exemplo, né, a sala de controle de Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, já foi a maior durante muito tempo, hoje não é, tá? Na inauguração dela em 84, olha, isso aqui a gente chama disso aqui de painel sinótico, tá? Então, os painéis cheios de instrumentos, tá? Aqui o sistema de operacionalização. Então, você tinha, como ela trabalha com muitos geradores, né? Pode ver que tem semelhanças aqui, ó, um grupo gerador, mais outro grupo gerador, mais outro grupo gerador, e vai embora, tá? Então, você tem vários painéis, cada um para um grupo gerador e os controles localizados, tá? A sala de controle da Itaipu hoje é desse jeito, né? Um dashboard aqui, uma TV bem grande, você tem a capacidade de mudar as telas, acompanha tudo ao mesmo tempo, você tem os monitores locais aqui, os operadores conseguem trabalhar em mais de uma tela simultaneamente, ter a visibilidade de mais de uma tela, tem sistemas de alarmes que abrem os logs na tela para sinalizar, então é muito mais prático, e além da questão da automação de muitas intervenções que o operador teria que fazer, hoje a máquina faz sozinha para fazer essas correções.
Então, é uma evolução da automação, tá? Ou que a gente fala do anterior aqui, ó, tá? Que é um sistema analógico, individualizado, tá? Para um sistema digital distribuído, né? Um sistema de controle distribuído, onde a informação ela vai para todo lado, né? Ok? Aqui a gente tem o centro de controle da Uzi Minas, né? Eu estou aqui pertinho aqui da Uzi Minas, tá? Eu trabalhei na Uzi Minas durante 2 anos antes de entrar no Senai. Então, a gente tem todo o sistema, e olha que a Uzi Minas são vários setores, né? Então, a gente tem aqui os, os operadores, né? Isso aqui não é operador de painel, é operador de processo, né? E estão acompanhando um determinado ponto, os pontos mais críticos vão para os dashboards, você consegue trocar as telas do dashboard aí para visualizar os pontos mais críticos, tá? Então, você tem uma vantagem muito grande com isso, com a informatização, e isso vai dar mais automação. Projeto de instrumentação em instalações industriais, né? Primeira etapa, a distinção entre a existência de área com atmosfera explosiva e as que não dispõem dessa classificação, tá? A gente chama de áreas classificadas, né? Então, é uma área classificada como atmosfera explosiva e área que não é atmosfera explosiva. Então, alguns chamam de, abreviam, né? O ATEX, tá? Então, aqui a gente tem algumas áreas aí que são atmosfera explosiva na área de petróleo, né, de combustíveis. A definição de ATEX, né, o termo ATEX deriva, né, de explosivo e atmosfera explosiva e consiste em uma certificação atribuída a um produto para indicar que ele é adequado ao fim que se destina e que são fornecidas informações necessárias para garantir a sua utilização segura. Essas áreas classificadas, tá, elas são áreas que têm risco de explosão, tá, pelo produto, pelo que consta nela. Aí tem várias, são poeiras, são gases, e os equipamentos, as instalações elétricas e de automação que tem dentro dessas áreas, elas têm que ter os equipamentos condizentes com o risco que tem. Então, esses equipamentos ATEX, tá, eles são, digamos assim, a prova de explosão. Então, eles têm uma garantia que eles não vão gerar um ponto de ignição para que aquele gás, aquela poeira que está armazenada naquela atmosfera explosiva gera uma explosão. Então, eu tenho que garantir isso através da definição do ATEX. Uma atmosfera explosiva quando a proporção de gás, vapor ou pó no ar é tal que uma faísca, tá? Uma ignição, uma centelha proveniente de um circuito elétrico ou do aquecimento de um aparelho provoca explosão. Então, a ideia da atmosfera explosiva ela tem uma concentração muito grande de gás, vapor ou pó, tá? Pó explosivo, que qualquer centelha lá dentro, até mesmo a energia estática, tá? Pode gerar uma explosão. Então, essa é uma atmosfera explosiva. Quais as condições é preciso reunir para que se produza uma explosão? A atmosfera potencialmente explosiva é definida como uma mistura de substâncias inflamáveis, que podem ser poeira, gás ou ambos, oxigênio presente, tá? E condições atmosféricas em que pode ocorrer uma ignição. Ignição é qualquer centelha, qualquer foguinho. Atmosfera explosiva é substâncias inflamáveis. A gente tem poeiras e gás ou ambos. O oxigênio tem que estar presente, o O2 aqui, tá? Condições atmosféricas em que pode ocorrer a ignição e a reação em cadeia. Aí depois que teve a ignição, aí tem gás, tem poeira, enquanto tiver gás e poeira, vai haver a explosão, tá? Basta uma ignição para acontecer a explosão. Aqui a gente tem alguns equipamentos, tá? Para a área classificada e área comum, tá? Observe que ó, a gente tem uma solenoide, tá? Dois tipos de solenoide aqui, ó, tá? De válvulas, tá? Eletroválvulas. Então, ó, essa aqui, ó, tá? Então,
uma tem uma proteção maior, o cabo elétrico dessa aqui saindo aqui atrás aqui, ó, tá? Essa aqui já tem uma dupla isolação, tem uma característica, então ela vai ter um selo para um dos tipos de proteção para a atmosfera explosiva, que a gente vai ver mais à frente. Então, os equipamentos usados para a área classificada como atmosfera explosiva são diferentes dos equipamentos usados em área que não são atmosfera explosiva, que são área comum. A tomada industrial é diferente, então ele tem o selo EX aqui, ó, esse selinho EX aqui indica que o equipamento ele é à prova de explosão. Então, observe aqui a característica dessa tomada instalada aqui, ó, nessa área, olha a facilidade. E essas aqui são as tomadas comuns, ó. Ok? A caixa de passagem, tá? Olha a diferença de um painel com um sinalizador, dois sinalizadores e um botão aqui, olha. Olha a diferença aqui. Mesmo ele tendo uma dobradiça aqui para abrir, ele tem parafusos, tem uma junta atrás dessa tampa aqui, tá? Para me abrir ele aqui, eu tenho que estar medindo o nível de gás e de poeira do lado de fora, certificando que ele não está energizado, para me poder mexer lá dentro, tá? Olha aqui os sistemas de chave, né? A chave Allen para conexão elétrica, botoeira. Olha o tipo de uma caixinha de passagem, as conexões dos cabos aqui, os cabos PP, como elas são feitas, os prensa-cabos. Então, tudo isso, tá? Garante que quando fechar um botão desse aqui, tá? A ignição é o arco elétrico que no abrir e no fechar o circuito, por mais baixo que seja o nível da energia ali dentro ali, corrente, a relação corrente-tensão, tá? Vai gerar uma ignição e essa ignição não vai vir para o mundo exterior. E se tiver um gás aqui no lado de fora, ele não consegue penetrar, adentrar dentro da caixa para gerar ignição lá dentro. Então, essa é a característica do equipamento projetado para a atmosfera explosiva. Luminárias, tá? As luminárias Satex também, tá? São bem diferentes, são mais robustas. Aqui eu tenho uma luminária aqui, esse tipo de luminária. A gente vai falar um pouquinho sobre energia estática, né? Energia estática pode causar acidente em área classificada? Alguém já tomou choque por energia estática aí? Eu tomo quase todo dia, tá? Quando tá entrando no carro, tá? O Paulo Henrique, direto, né, Paulo? Tá? É isso mesmo. Tá? Entrar e sair do carro hoje em dia a gente está tomando choque direto. Outro é supermercado na área dos hortifrutis, onde a gente vai pegar aquela sacolinha de plástico na bobina lá, a gente leva a mão lá, arrupia o corpo todinho, acabou de tomar um chocaço de energia estática, só que esse choque de energia estática, para nós, ele não gera efeito nenhum, não nos prejudica em nada, mas a ignição que ele vai gerar se tiver numa atmosfera explosiva, aí já era, tá? Puxou a ignição, aí vai ter uma reação em cadeia, incêndio ou explosão, tá? Aqui tem uma experiência que eu gostava de fazer na minha época de moleque, né? É atritar a caneta, tá? Você pode atritar ela num plástico mais duro, ou a maioria das pessoas faz no cabelo, né? E você chega com papel, a caneta vira um imã para papel, tá? Energia estática, tá? O potencial elétrico que a caneta adquiriu consegue atrair o papel pela reação de cargas diferentes se atraem em relação à eletricidade estática. Atmosferas potencialmente explosivas, né? Combustível é representado pelo símbolo gases, vapores e poeiras que existem no ambiente industrial, tá? Comburente é o oxigênio ou o ar. Fonte de ignição, qualquer fonte de energia em quantidade suficiente para iniciar a combustão. Pode ser uma simples ignição por energia estática, o interruptor, o arco elétrico de interruptor, né?
Quem nunca passou pela experiência de, ao ligar a luz, está bem escuro o ambiente, desligar a luz, você viu o interruptor acender primeiro do que a lâmpada, né? O arco elétrico lá dentro acendendo a lâmpada. A reação em cadeia é quando a combustão se sustenta pela presença de radicais livres que são formados durante a queima do combustível. Aí nós temos o grande problema que é a manutenção do fogo do incêndio ou a geração da explosão, talvez pela intensidade. Áreas classificadas, tá? É o local onde possam estar presente o combustível, o oxigênio em quantidades tais que possibilite a formação de atmosfera explosiva. Plano de classificação de áreas, né? A gente tem a questão para classificar uma área como atmosfera explosiva, né? Operação, manutenção, projeto, né? A gente tem caldeiraria, mecânica, elétrica, instrumentação, inspeção e segurança. Tá? A normalização vigente é a norma IEC 60079. Então, ela que vai determinar a questão das áreas classificadas. Entre vários documentos gerados pela equipe multidisciplinar, o principal instrumento para o técnico é o mapa da planta com a classificação de áreas em suas extensões. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, zona 0, tá? Com essa legenda aqui é zona 0. Tá? Aí o grupo aqui é 2B2, mais H2, mais T1, isso a gente vai ver lá na frente. Tá? Zona 1, tá? As diagonais aqui em preto. Aí outro grupo, 2B mais H2T1, e a diagonal vermelha, zona 2, grupo 2B H2T1. Aí a gente observa um desenho aqui, que é de uma planta, né? Tem uns caminhões aqui, entre outras coisas. Aí a gente está vendo aqui, ó, zona 2, zona 2. Aqui é zona 1, zona 1, zona 1, zona 1. Zona 0, tá? Deixa eu ver aqui, cadê a zona 0? Zona 0 tá aqui, ó. Dentro da zona 1, tá? Ela é 2, 1 e 0. Então, essa pontinha aqui é zona 0, essa pontinha aqui é zona 0, essa pontinha aqui é zona 0. Então, são a delimitação das regiões, das zonas para classificação, tá? Áreas classificadas vezes a atmosfera explosiva. São terminologias e conceitos diferentes. Tá? Como visto, a atmosfera explosiva é o tetraedro do fogo, comburente, calor, combustível e reação em cadeia. A área classificada é uma área em que a atmosfera explosiva está presente ou é esperada. Necessita de estudo para o seu nível de classificação. Que a gente tem uma cozinha, né? Chance de pegar fogo na cozinha é muito grande. Tá? Áreas classificadas necessitam de marcação, tá? Então, aqui a gente tem a identificação, né? Zona, né? Identificação dos riscos de acordo com as análises de exposição ao combustível, tá? A zona de exposição a gases é zona 0, 1 e 2. Exposição a poeiras, tá? 20, 21 e 22. Então, se tem um dígito só, é gás. 2 dígitos é poeira. Então, a classificação da zona. Depois vem a identificação do combustível por grupo e subgrupo. Tá? Então, aqui a gente tem grupo e subgrupo. Para minas, tá? Minas de mineração, é o grupo 1. Para gases, grupo 2. Para poeiras, grupo 3. Os grupos 2 e 3, eles têm subdivisões, A, B e C. Tá? Ok? A gente vai ver por que A, B e C lá na frente. E depois vem o código aqui para gases. A gente tem de T1 a T6, que é o pior caso, identificação da classe de temperatura ou temperatura de alta ignição. Tá? Então, aqui a gente tem T1 a T6. O que significa isso? O T1 ele precisa de uma temperatura mais alta para gerar ignição, e o T6 uma temperatura mais baixa. E poeira vai indicar um T com a temperatura específica para ela. Tá? Quando for poeira, ou seja, quando for do grupo 20, 21 e 22. Exista a possibilidade de que se formem misturas explosivas em um determinado local, deve ser definida a classificação desse local, segundo critérios já estabelecidos em normas, de acordo com o grau de probabilidade de presença de atmosfera explosiva
como segue, tá? Áreas classificadas são divididas em zonas, com base na frequência de ocorrência. Zona 0, substâncias inflamáveis, desculpa, continuamente presente. Onde está o perigo, né? Ou por longos períodos ou frequentemente, para gases. Tá? Zona 1, substâncias inflamáveis que podem ocorrer ocasionalmente em condições normais de operação, também para gases. E zona 2, ocorrência não prevista em condições normais de operação, mas se ocorrer, persistirá por curto período de tempo para gases. Essas informações vêm da IEC 60079. Então, eu tenho ela continuamente presente, ocasionalmente presente e não prevista. Então, para zero, zona 0, 1 e 2. A que está mais presente é a 0. Então, onde está o núcleo do risco lá é a zona 0. Para as áreas classificadas são divididas em zonas com base na frequência de ocorrência. Então, para a zona 20, que é a relação de poeira, né, as substâncias inflamáveis continuamente presente por longos períodos ou frequentemente. Para a poeira, 21, tá? Pode ocorrer ocasionalmente, pode ocorrer, tá? É normal ocorrer em condições normais de operação para poeira. E 22, ocorrência não prevista, tem que ter algum problema, um vazamento, ou alguma coisa não planejada para ter lá. Mas se ocorrer, persistirá por curto espaço de tempo, ou seja, se der um vazamento, esse vazamento vai ter uma proteção que ele vai cessar, então a poeira 22. Todas as informações tiradas da IEC 079. Aí a gente tem a característica aqui, né? Olha, o grau de risco para a zona 0 ele é contínuo, exposição à mistura explosiva é contínua por longos períodos. Zona 1 ele é primário, provável em condições normais. Zona 2 ele é secundário, pouco provável em condições anormais. A poeira, tá? O código muda, 20, 21, 22, tá? Mas continua contínuo, primário e secundário, tá? E aqui é contínuo por longos períodos, provável em condições normais, pouco provável em condições anormais. Então, vai mudar o código em relação a gases e a poeiras, mas o grau e a exposição, a quantidade, a qualidade da exposição não muda em função da norma 60079. A símbolo de Achuras, conforme a norma 60079. Para gases, tá? Zona 0, tá? As bolinhas. Zona 1, sistemas em diagonais ascendente e descendente. Zona 2, diagonal só em um sentido. Ok? Para poeiras, é quadradinhos. Para a zona 20, tá? Linhas horizontais e verticais para a zona 21 e apenas linhas verticais, apenas em um sentido, né? Que ela pode estar horizontal da posição que você pode olhar para o 22. Então, você tem uma diferença nas achuras que já indica que tipo de risco você tem, se é de gases ou de poeiras. E o nível do risco, se ele é o grau 0, 1, 2, 1 ou 2 para poeira ou gás. Aqui a gente tem um exemplo, né? A área classificada são classificadas segundo critérios estabelecidos em norma, considerando a quantidade de substância na atmosfera. Observe um detalhe aqui, ó. Se é diagonal aqui, ó, é gás. Então, do lado de fora dessa edificação aqui, ó, tá? Eu tenho a zona 2 aqui, dentro dessa distância aqui de 2 metros aqui, nesse ponto. Tá? Nas áreas fechadas, olha, as áreas fechadas, eu tenho zona 1, ó, ok? Tem algumas alturas aqui de 2,5 metros e tudo, tá? Tem iluminação lá dentro, tem tudo. A zona 0 é onde eu tenho gás, olha a tubulação do gás presente aqui, aqui e aqui. Então, essa é a delimitação das minhas áreas classificadas. Os equipamentos, tá? Os equipamentos de elétrica, instrumentação, eles vão estar na zona 2, na zona 1, mas nunca na zona 0, tá? Ok? Tá? Raramente, ele não vai ter como estar na zona 0.
Gerar ignição na zona zero é muito arriscado. Aqui a gente tem um projeto tridimensional, tá? A norma não sinaliza a forma de diferenciar as zonas, o critério do projetista. Para a planta baixa é da Coperj, da Petrobras. Então, ela tem esse sistema aí, é, tem um sistema de realidade aumentada para treinamento de segurança. Então, eles conseguem inserir a pessoa dentro do contexto do ambiente industrial, mostrar os riscos, tudo, sem colocar a pessoa lá dentro, através das animações de realidade aumentada. Tá? Então, você consegue verificar todas as estruturas aqui, mostrar os riscos, tudo através das animações. É muito legal. Isso, a tecnologia vem para facilitar o projeto. Identificação nas plantas industriais. Na entrada de locais onde há risco de explosão, deve indicar o perigo através de placas de aviso. Esse aqui é um padrão Petrobras, tá? Aqui, ó, plaquinha de perigo, ela sempre é vermelha, ok? O símbolo do triângulo com a borda preta e o interior amarelo, tá? Ele é do risco de explosão, então é X. Aqui tem que informar a zona, grupo, temperatura de os dados aqui, tá? Somente o necessário, placa adequada para sinalização de áreas classificadas, só com informações relevantes, né? Aqui, ó, o EX é o símbolo da área classificada, o vermelho, a cor de fundo vermelho é a placa de segurança, incêndio e explosão. Tá? Aqui em cima, zona, grupo, temperatura, requisito para uso seguro dos equipamentos elétricos e eletrônicos. E número de desenho de classificação das áreas a ser consultada. Então, aqui vai estar na área de classificação. Então, isso aqui vai estar antes da pessoa adentrar no ambiente, ela tem que enxergar essa placa. O que diz a NR10? Tá? Hoje, nós que trabalhamos com eletricidade, a gente tem que pensar muito na NR10, né? No item 10.9, proteção contra incêndio e explosão, e subitem, tá? 10.9.2, os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas e ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Então, ele tem que ter um certificado. Tá? As responsabilidades quanto ao cumprimento dessa norma são solidárias aos contratantes e aos contratados envolvidos. Tá? Detalhe, NRs não são leis, mas por força de lei são obrigatórias. Então tem que obedecer esse detalhe. Dentro de áreas potencialmente explosivas, só pode usar equipamentos certificados para áreas com a mesma certificação. Aqui a gente tem um certificado de conformidade ATX, né? Ok, vamos ver que equipamento é aqui, ó. Ele é EXD, TIA, então tem todas as características do equipamento aqui. Ele é um filtro prensa, bomba de transferência, tá? De aquecimento e limpa tanque. Então ele tem toda a certificação para poder estar dentro daquele ambiente lá. Aqui é algumas imagens aqui, né? Acidente, né? Aqui é a Pemex, uma refinaria do México, tá? Em 18 de 9 de 2012, foram 26 mortos e 40 feridos. Então, isso aqui era uma refinaria, tá? Isso aqui é um acidente no porto de Tianjin, na China, também agora em 2015. 150 mortos, 700 feridos. Olha o tamanho do estacionamento. Olha o que aconteceu com o porto. Tá? Esse aqui foi aqui pertinho, eu vi esse acidente, né? O gasômetro da Uzi Minas em Patinga, foi em 2018. Estava passando em frente na avenida aqui na hora que ele explodiu, tá? Graças a Deus ninguém. Aqui só teve um morto, tá? Como a Uzi Minas decretou a evasão da usina, né? Por questão de segurança, o cara pegou a bicicleta dele e foi embora e quando ele estava fora da usina na cidade, um bêbado atropelou ele e matou. Essa foi a única vítima que teve fatal desse acidente aqui, tá? Que é enorme. Os Minas já demoliu esse aqui, já construiu outro do mesmo tamanho no lugar, tá? Okay. Marcação é X.
A cada equipamento elétrico deve ser marcado legivelmente em sua parte principal, de acordo com a norma IEC 60079 e 60079-26. Tá? Aí ele deve ter, tá? O selinho EX, ele começa com EX, equipamento para uso em áreas classificadas. Tá? Aqui, no primeiro código aqui, é o método de proteção do equipamento. Tá? A prova de explosão, por exemplo, é EXD. Segurança aumentada é o E. Aí a gente vai ver na frente aí uma tabela com esses dados. Tá? Depois vem aqui o segundo código, é o método de proteção do equipamento associado à segurança intrínseca. Tá? Por exemplo, o I. Este equipamento possui alguma conexão com dispositivos externos intrinsecamente seguro. Depois ele vem aqui no terceiro código, no quarto código, desculpa. Identificação do grupo de substância explosiva à classe de temperatura. E no último aqui, o nível, tá? É PL do equipamento marcado. Então, tem todos esses códigos aqui que vão estar na tabela aqui, tá? O nível de proteção do equipamento é PL, tá? Identifica o risco de ignição inerente do equipamento, independente dos métodos de proteção utilizados. Essa marcação pode ser encontrada junto ao método de proteção ou no final da marcação. Por exemplo, para um equipamento entrar na zona 0, ele tem que estar com o ATEX 1G. Tá? Ou seja, 1G é a prova de explosão, é a garantia maior que ele tem. Aí está garantido. Tá? Se for pela norma IEC, é o GA. Para ele entrar na zona 1, tá? Se já está na zona 0, que é onde está o perigo, ele pode estar na zona 1. Tá? O 1G entra e entra o 2G. Para ele poder trabalhar na zona 2, tá? É 1G ou 2G, que é o risco maior é progressivo, desculpa, regressivo, começando na zona 1 aqui, 0, 1 e 2 aqui, o risco é menor na zona 2 aqui, ele vem para o 3G. Então, o equipamento que se ele tiver um código EPL de 3G, ele só pode estar na zona 2. Se ele tiver um código 2G, ele pode estar na zona 1 e na 2. Se ele for 1G, ele pode estar em qualquer uma das 3 zonas. Tá? Se ele for, isso para gás. Para poeira, tá? 1D é o que está no foco lá, tá? O 2D tá? Para a zona 1, tá? E o 3D para a zona 2. Então, o equipamento 3D só pode estar na zona 2. O 2D pode estar na zona 2 e na 3. E o 1D pode estar na zona 0, tá? E na zona 1 e na zona 2. Então, essas características aí em relação a que local que o equipamento pode estar usando. Esses códigos vão vir no equipamento, vai vir mais à frente, tá? Métodos de proteção, tá? A gente tem como método de proteção a segregação, tá? Que é a separação, método que separa fisicamente as fontes potenciais de ignição, partes elétricas e superfícies quentes da mistura explosiva, tá? Então ele separa os métodos. A prevenção, método que limita os efeitos térmicos ou elétricos a não produzir energia suficiente para ignição. Para outro sistema. E o método de contenção, método que permite que a explosão ocorra, no entanto, a mesma será confinada dentro do invólucro. Tá? Aí a gente tem essa característica aqui, ó. Vai explodir, mas não vai sair para o lado de fora. Então a gente tem esses símbolos aqui, ó. A fonte térmica, a fonte de ignição e oxigênio, e gases, vapores, poeira e oxigênio vão estar do outro lado aqui, e a método de explosão. Então, são os métodos de proteção. Aí a gente tem aqui uma tabelinha completa, né? Tá? Então, o método, a prova de explosão, tá? Que é a sigla EXD, princípio, tá? Contenção da explosão, ele pode ser aplicado nas zonas 1 e 2, ok? E aqui é a norma. O sistema pressurizado, onde se injeta uma pressão de forma que um gás de fora não consegue entrar, porque a pressão de dentro é maior. Tá? É o EXP. Tá? Ele pode estar sendo usado na zona 1 e 2, 21 e 22. Aí, esses aqui são todos segregação. Tá? Imerso em areia, imerso em óleo, imerso em areia aqui, imerso em óleo, encapsulado, que tá todo fechado,
Tá? O M, proteção contra infiltração de pó, é o T. Aí tem aqui quais zonas eles podem ser aplicados. E lá de cá são as normas que vão certificar. Segurança aumentada é o EXE, aí é prevenção. Segurança intrínseca é o EXI e proteção contra ignição é o EXN. Então, esses são as siglas que tem no equipamento e, associado à sigla, a gente pode colocar, verificar em qual zona ela é aplicável. Aqui a gente tem os equipamentos regulamentados, tá? Olha as caixinhas de passagem aqui, motor à prova de explosão, tem sim motor, tá, gente? Sistema de iluminação, caixa de passagem, chave seccionadora aqui, ó, chave seletora, desculpa, aqui. Aqui a gente tem a prova de explosão, que é o EXD, capaz de suportar a explosão interna sem permitir que a explosão se propague para o meio externo. Aí tem uma caixinha aqui, ó. Observe aí as entradas dela, olha o nível dos tampões, ó. Ok? Tá. Então ela é bem fechada, aqui ela é rosqueada, ó, essa parte da frente dela. Então ela vai ter essa simbologia aqui, a prova de explosão. O XP ele é pressurizado, esses equipamentos pressurizados, então eles ficam dentro de uma pressão, tá? Então, nos eletrodutos e tudo injeta-se uma pressão de um gás inerte, um gás que não se inflama, tá? E aí o que acontece? Se tiver um vazamento de gás no ar externo aqui, o gás não consegue penetrar dentro para gerar ignição, tá? Os invólucros com pressão positiva interna, superior à pressão da atmosfera, de forma que se houver uma presença de uma mistura inflamável ao redor do equipamento, essa não entra em contato com as partes que possam gerar ignição. Tá? Uma simbologia para ele aqui, ó, é o fluxo da pressão. As partes que podem causar centelhas ou alta temperatura se situam num ambiente isolante, né? A gente tem XO imerso em óleo, XQ imerso em areia e XM imerso em resina. Então, vai ter essa simbologia aqui, ó. O EXE, que é a segurança aumentada, é, a gente tem medidas construtivas adicionais, são aplicadas em equipamentos em que, em condições anormais, a operação não produz arcos, centelhas ou altas temperaturas. Por exemplo, a caixinha de passagem só com os conectores Sindal aqui, os conectores de passagem, tá? Então, ela tem uma segurança aumentada. Teoricamente, poderia deixar uma caixa de passagem normal aqui, mas aí se põe uma caixa que vai estar hermeticamente com a fita isolante, com uma fita de junta aqui, a de fechar, os prensa-cabos aqui isolando o meio aqui para não ter contato interno aqui, tudo isso fechadinho, é XE. É X, IA ou IB, né? Segurança intrínseca. O dispositivo que em condições normais ou anormais, curto-circuito, etc., de operação, não possui energia suficiente para inflamar a atmosfera, né? Então, são equipamentos que, embora sejam eletrônicos, tá? Eles já têm uma segurança que é intrínseca deles. Eles já foram produzidos de forma que eles não conseguem gerar uma ignição, os processos construtivos deles. Então, aqui a gente tem um detector de chama, por exemplo, né? Vai detectar a chama, proteger para contra incêndio e vai gerar ignição? Aí não pode, né? Aí a gente tem a questão de gases, ponto de fulgor, né? A temperatura mínima para desprender gases inflamáveis, a temperatura de ignição, os gases entram em combustão apenas em contato com o oxigênio. Aí aqui é a origem daqueles T's lá, de T1 a T6. Observem que tá, em T1, a temperatura mínima para gerar a ignição é 450 graus. Tá? T2, 300. Tá? T3, 200. T4, 135. T5, 100. T6, 85. Tá? Então, uma temperatura muito próxima de 85 graus aqui, tá? E já gera a ignição. Então, a gente tem aqui os pontos de fulgor, tá? E autoignição. Observe que a temperatura de ignição aqui, por exemplo, da gasolina é 280.
Então, ele estaria aqui, tá? Nesse T2 aqui, ó. Tranquilo? Assim como o Inexan, tá? A cetona é 465, ó. Nem o T1 vai atender ele aqui, ó, tá? Então, vai ter que ter uma previsão melhor aqui, tá? Ok? E o limite inferior de explosividade, que é pouco combustível e muito oxigênio, o limite superior de explosividade, muito combustível e pouco oxigênio, e mínima energia de ignição, que é a menor quantidade de energia elétrica, joules, sob condições específicas suficientes para causar a ignição. Aí a gente tem a questão do grupo de gases, né, que são o 2A, 2B e 2C, né? O 2A, a gente tem a substância aí, metano, butano, propano, benzeno, né? Que a energia mínima dele aí é entre 0,2 e 0,3 milijoules, tá? Aí a gente tem o grupo 2B, que é o etileno e eteno, precisa de menos energia, né? 0,7 milijoules. E temos aí o hidrogênio o disulfeto de carbono, que a quantidade de energia que eles precisam para gerar uma ignição é muito pequena. Já no grupo das substâncias, né, 3A, né, são açúcar, farinha de trigo, amido de milho. Tá? Ah, mas farinha, açúcar, amido? Sim. Ah, isso aí são altamente explosivos, né? Lembra que o que fabrica açúcar é o mesmo que fabrica o álcool que anda os veículos aí, tá? Ok? Então, tem um caso, né, que é muito usado nos treinamentos de segurança, que é uma fábrica de refino de açúcar nos Estados Unidos, que foi alguém teve uma brilhante ideia lá que o açúcar estava circulando nas correias lá e ele estava caindo da correia e caindo, chegando aos mancais e travando os mancais. Aí alguém teve a brilhante ideia de enclausurar tudo, fechou tudo lá para não cair a açúcar no mancal. Só que ele enclausurou a açúcar e ela continuou vazando da esteira, não no mancal, mas saiu acumulando, aquecendo, e daí a pouco gerou uma estrutura que gerou uma ignição pelo calor e explodiu toda a fábrica. Foram mais de 100 mortos nos Estados Unidos lá, deu um bafafá danado, isso na década de 80. Então, são do grupo 3 aqui, tá? Com a energia de 30, 50 e 30 milijoule. O grupo 3B, tá? Pó de arroz, carvão e vitamina C. Olha, vitamina C pega fogo, hein, gente? 40, 40, 40, ó, e 60 milijoule, tá? E o grupo 3C, tá? Que é o magnésio moído, pega fogo sozinho, né? Alumínio em pó também é um risco muito grande, tá? O alumínio pega fogo e se inflama com facilidade e tem a energia, ok? Então, são os gases e substâncias classificados pela quantidade de energia para gerar ignição. Aqui nos grupos, né? Vamos definir lá, né? O grupo 1, né? Metano, né? A aplicação é para minas de carvão susceptíveis à formação de griso, né? Que é gás inflamável formado por CH4O2. O grupo 2, tá? Aí tem 2A, 2B, 2C, né? Que aí já passou anteriormente lá, né? 2A, acetona, amônia, benzeno, butano, propano e gasolina. 2B, etileno, ciclopropano, sulfeto de hidrogênio, tá? E 2C, hidrogênio e acetileno. Tá, todo o grupo 2 é para a atmosfera de gás explosivo, o grupo 1 é minas, o grupo 3, tá? O 3A, partículas de combustível em suspensão, algodão, sisal, fibras de madeira. O grupo 3B, poeiras não condutiva, tá? Açúcar, farinha de trigo, celulose, vitamina C. E o grupo 3C, poeira condutiva, que são alumínio, carvão, coque e grafite. Então, são áreas de poeiras combustíveis. Então, todas essas classificações aí são para a classificação das áreas. Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó.
tá? Os equipamentos com marcação EX, ó, tá? Aqui a gente tem o EXD, que ele é a prova de explosão, tá? 2C, tá? O T com asterisco aqui, tá? Conforme a tabela, teria que ter a tabela aqui, tá? E GB aqui. Então, ou seja, o equipamento para ter o selinho do ímetro, o CEPEL aqui, ele vai ter que estar com o código do EX aqui para poder entrar na área X. Esse aqui é um outro equipamento, uma marcação ele é XD também, 2B, T6, GB. Então vai estar com certificado para trabalhar nessa área de atmosfera explosiva. Então, todo equipamento que vai estar dentro da área classificada, ele vai ter que ter um marcador XD. Dúvidas, perguntas, colocações? Falem comigo. Ficou claro para vocês o que é uma área classificada, o que é uma atmosfera explosiva? Alguém quer contar alguma coisa aí? Vocês trabalham em empresas que têm área classificada, contagem, tem muito setor aí, tá? Petroquímico aí. Fábio não trabalha, não. É, é interessante para quem trabalha. Vocês já passaram pela instrumentação, né? Aqueles transmissores, não sei se vocês viram, né? Aqueles transmissores da SMAR, os transmissores de temperatura, de nível de vazão das plantas de instrumentação, eles são a prova de explosão, tá? Eles são equipamentos, ele tem um código ATX. É tanto que quando você vai fazer a calibração nele, você tem uma dificuldade para abrir ele, tá? É tudo rosqueado. Então, eles já são preparados, esses transmissores, para trabalhar, porque eles trabalham muito próximo da grandeza, né? O medidor de temperatura, né? O sensor lá, seja ele um termopar ou um RTD, ele vai estar lá numa área com temperatura, tá? É, e, e o transmissor ali perto. Paulo está perguntando como é feito o teste de componente enclausurado instalado. Esse teste para ver se está ok, ou como é que é esse teste? Pode falar. Seu microfone não está saindo nada aqui não. O, o que que acontece, né? Você tem que garantir. Quando você abre um equipamento desse, você mantém as características de funcionamento dele. Se você abrir uma caixinha ATX dessa aí, vai ter uma junta, vai ter tudo lá, e você vai ter que manter essas características para fazer. O teste no local, tá? A não ser o equipamento pressurizado, tá? O XP, tá? Que você injeta a pressão, você injeta uma pressão um pouquinho maior do que a que você deixaria lá e verifica se tem vazamento. Só isso. Mas o resto é o teste elétrico, tá? Funcionamento, a eletricidade tem que funcionar dentro dessa área de atmosfera explosiva sem gerar o risco. Como é que eu vou saber que ela não gera o risco? Deveria ser que é a origem da sua pergunta, né? É garantindo a não violação das características do equipamento que está ali instalado. Tranquilo, Paulo? O, mas não é assim também, tá? Por exemplo, alguns espaços confinados são atmosferas explosivas. Alguns espaços, nem todo espaço confinado é atmosfera explosiva. Aí, quando o espaço confinado ele é atmosfera explosiva, aí você tem a medição, né? Uma das características de trabalhar em espaço confinado é fazer a medição dos agentes lá dentro. Se é um gás,
Aí você vai ter que medir quem é o supervisor da atividade, que fica do lado de fora, para permitir a entrada de alguém no espaço confinado, ele vai fazer a medição de gases constantemente antes da pessoa entrar e quando a pessoa está lá trabalhando, ele está sempre medindo esses gases em intervalos pré-definidos de acordo com as características do ambiente. E nessa medição aí, você tem exaustão, né? Você tá sempre numa atmosfera, num espaço confinado, você tem que trabalhar com um exaustor, né? Para tirar alguma coisa de lá, para tirar esses gases e tudo, para não ter esse risco, para depois entrar com eletricidade. Tá? Em algumas situações, né, dentro de uma atmosfera explosiva dessa, é preciso fazer uma solda, né? Um arco de solda em ar. Como é que vai fazer? Aí você vai ter que neutralizar o gás antes para garantir que não vai vazar, né? Nem na zona zero, nem nenhum, nem na 2, para depois poder liberar para o serviço. Tá? Muitas vezes a gente tem que parar a planta para poder fazer alguns tipos de serviço. Entendido? Mais alguma pergunta? Fique à vontade. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Eu tô por conta das dúvidas, das orientações de vocês. Tá? Em relação às atividades, né? Atividades de atmosfera explosiva, vocês vão conseguir resolver tranquilamente com o material que eu estou passando aqui, que daqui a pouco eu vou disponibilizar, e também vocês têm disponível para vocês o livro didático lá de implementação de equipamentos e dispositivos. Tá? Para a atividade do simulador, é interessante vocês abrir a atividade, verificar tudo, toda a documentação antes de começar a execução, tá? Ver os vídeos, lá tem vídeos, tem os arquivos de orientação, o manual da planta, para depois começar a montagem. Por quê? Começou a montagem, você tem que terminar ela. Se você não terminar a montagem, fechar a página, quando você abrir novamente, vai ter que começar toda a montagem novamente. Tranquilo? Então fique atento a isso. Se não tem. Ok, obrigado, Paulo. Se não tem mais pergunta, eu vou encerrar a gravação aqui. Eu acho que não tem limite de tentativa, não. Acho que não tem, não. Você vai fazer a montagem e enviar o relatório. Quando você concluir a montagem, você vai enviar. Beleza. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas eu vou continuar com a sala aberta. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer sugestão, eu continuo aqui. Só vou encerrar a gravação para não ficar em branco. Tranquilo? No mais, desejo boa noite a todo mundo, tá? Espero que semana que vem tenha mais alunos aí. Talvez seja por causa da mudança de dia que a gente está aqui. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pela presença, tá? E até semana que vem, tá? Semana que vem é na quinta mesmo, tá? Beleza. Tudo de bom para vocês.